O Signore esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo secondo San João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte ao seu primeiro testemunho, João Batista viu Jesus que vinha ao seu encontro e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque era antes de mim. Eu não o conhecia, mas foi para ele se manifestar a Israel que eu vim batizar na água. João deu este testemunho dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar na água é que me disse: Aquele sobre quem vir o seu Espírito descer e permanecer é que batiza no Espírito Santo. Ora eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Os Senhor sejam louvados com a Maria Santíssima. Neste Evangelho meditamos o testemunho que João Batista deu de Jesus. Eu chamo com dois títulos. O primeiro, o Cordeiro de Deus. É o terminar. O apresenta como o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim o indicou aos seus discípulos, em especial modo a André e João, que começaram a seguir depois daquele anúncio, começaram a seguir Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. A mesma maneira com a qual nós o apresentamos antes de comungar. O sacerdote, em veste de Jesus Cristo, o apresenta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que nós vamos a comer, o que nós vamos a fazer comunhão é com o Cordeiro de Deus, porque só Ele tira o pecado do mundo. E quando nós apresentamos o Cordeiro, o apresentamos depois o mesmo sacrifício deste Cordeiro. Antigamente se sacrificavam os animais, os cordeiros, para suplicar o perdão dos próprios pecados e do pecado da nação, do país, ao Senhor. Mas os cordeiros não podiam obter o perdão dos pecados. Por isso que o mesmo Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnou-se, fez-se homem e se apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E por quê? Porque não é um cordeiro qualquer. Quem é oferecido é de Deus, não é nosso. Aquele cordeiro é de Deus, que depois se identifica como o mesmo Filho de Deus, assim como João Batista apresentou e deu os seus testemunhos. É de Deus aquele cordeiro, pertence a Deus,
é o mesmo Deus. Sacrifício e oferta não agradece, disse o Senhor. Então eu disse, eis eu venho para fazer a tua vontade. São as primeiras palavras que o Senhor pronuncia no momento que se encarna, que tomou carne, que se fez homem. Eis a palavra que dirigiu ao seu Pai. Sacrifício e oferta tu não agradeces. Um sacrifício eu ofereço. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. E se fez homem, se fez criança. Se fez criança para tornar-se cordeiro. Se fez criança para ser imolado na cruz. Da maneira que nós podemos ter este cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, ao qual somos convidados a consumar, a comer, como comiam os hebreus depois de ter oferecido o cordeiro. O comiam, mas não podia levar a tirar os pecados. Precisava este cordeiro. Quando nós comemos o Cordeiro de Deus, Deus mesmo. Mas nós temos este Cordeiro depois do seu sacrifício. Portanto, devemos sempre mais aprofundar o sentido da Santa Missa, que é o sacrifício mesmo de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro que é imolado e oferecido, e depois se dá a comer. Porque foi o mesmo Jesus Cristo a dizer, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna. Se não comemos daquele corpo, se não bebemos daquele sangue, se comemos aquele cordeiro, não podemos ter a vida eterna e não podemos ser perdoados dos nossos pecados. E quando o sacerdote mostra e diz, eis o Cordeiro de Deus, está repetindo a mesma palavra de São João Batista e mostra, indica ao povo o Filho de Deus, encarnado e morto por nós. Então, primeiro de tudo, aprofundamos sempre o mistério da Santa Missa. A Santa Missa, além de um convívio, além de uma reunião, a Santa Missa é, primeiro de tudo, o sacrifício do nosso Senhor é imolado. Verdadeiramente sobre aquele altar, Jesus nasce como Belém, cresce, vive, e depois, verdadeiramente, é imolado na cruz, para depois ressurgir mesmo naquele altar. Um mistério grande que nos ultrapassa. Num instante, num momento, em breve espaço de tempo, nasce, cresce, adora o Pai, e o Pai se oferece na cruz. E nós estamos aqui na Assembleia vivendo estes mistérios. Na missa nós somos aos pés da cruz, ao pé do Calvário, assistindo ao dom que o nosso irmão, o Senhor Jesus Cristo, faz de si mesmo ao Pai, porque só Ele poderia perdoar os nossos pecados. Tentamos sempre de viver bem a Santa Missa, participar na Santa Missa, ser partes ativas na Santa Missa, porque o Senhor na cruz se imolou sozinho, na Santa Missa, que é a memória do sacrifício, do seu sacrifício. Ele quer que com eles nós nos imolamos, Ele quer que nós nos juntamos ao seu sacrifício, que fazemos também a nossa parte, e a parte é levar sobre aquele altar todos os nossos sacrifícios diários, todas as nossas orações, toda a nossa vida, porque se possa juntar com o seu sacrifício e assim dar glória a Deus. Glória a Deus. Tudo pela glória de Deus. Tudo a maior glória de Deus. E o Senhor é exaltado, é glorificado.
e o Senhor derrama sobre nós a sua salvação, as suas graças. E depois comer daquele pão da maneira possível, sem pecado, em graça de Deus, acolhê-los, porque é um Jesus vivo. E como conseguiram acolhê-lo Maria e José, também nós, espera de nós aquele calor que não recebe do mundo hoje, porque no mundo há muita frieza, indiferença no respeito do nosso Senhor. Ao menos tu, aquilo que vamos a meditar esta noite, ao menos tu, deve ser uma palavra que nos leva no nosso dia a dia, ouvir esta palavra, ao menos tu, acolhe-me com calor, acolhe-me com amor, acolhe-me e deixa-te amar, sim, porque no princípio parece sempre nós que devemos dar qualquer coisa a Deus, mas nós damos qualquer coisa a Deus quando deixamos que Deus se dê a cada um de nós de maneira boa, da maneira que Ele, dando-se a nós, pode operar em nós. Não só perdoar, expiar o nosso pecado, mas também transformar-nos nele. Este é o efeito grande da comunhão da Eucaristia. Mas recebemos com toda a força que podemos ter, com toda a devoção que podemos ter, apesar que seja pequena, apesar que seja um nada, mas que seja tudo. Acolhemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, apesar que são nada respeito àquilo que Ele é, aquilo que merece, mas que seja tudo. Pedimos esta graça neste início do nosso ano, de crescer, apontar em alto, consolar e reparar, ao menos tu. Que grande escolha quando o Senhor nos dirige estas palavras. Ao menos tu consola-me, ao menos tu repara. Esta é uma eleição, esta é uma escolha, este é um privilégio. Quando Deus pede, é porque quer dar, é porque escolheu, porque nos trata como privilegiados. Ao menos tu. E daqui ao início a eternidade. E a início com esta escolha, com este privilégio. Pedimos a graça a Nossa Senhora de uma grande generosidade e abraçar tudo aquilo que o Senhor nos pede diariamente. Porque quando Ele pede, não é porque precisa qualquer coisa. Deus não precisa de nada. Deus é amor. E o amor é dom. E o amor é dar. É um rio infinito de amor. É um rio de graças que querem derramar-se sobre o coração de cada um de nós. Deus pede para dar.